Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. No último dia 11 de julho, foi realizada na cidade administrativa em Belo Horizonte uma reunião onde o MOVER, Movimento Verde de Paracatu, foi eleita uma das 3 entidades ambientais de Minas Gerais a compor o CERG, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Antônio Eustáquio Vieira, o nosso amigo Tonhão, presidente do MOVER, conversou com o Paracatu Rural e explicou a importância de Paracatu fazer parte deste conselho. Bom dia, ouvintes do programa Paracatu Rural. É um prazer estar falando para vocês aqui a respeito do que significa ter um cidadão ou uma entidade aqui do Noroeste de Minas como titular do Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais. Esse conselho, na realidade, ele tem como uma das atribuições atuar na gestão dos recursos hídricos no Estado, dando suporte e dando a linha para o próprio Estado, para que ele siga as diretrizes discutidas e propostas pela sociedade. Ele é formado por 40 membros, são 10 membros do Estado, 10 membros de município, 10 membros da sociedade civil e 10 usuários. O Movimento Verde é uma das 3 entidades da sociedade civil, uma das 3 entidades ambientalistas, porque na sociedade civil tem outras entidades, como CREA, alguns sindicatos, algumas associações, e o Movimento Verde é uma dessas 3. Sendo que dessas 3 entidades, nós temos uma de Uberlândia, da região do Triângulo, no caso o Movimento Verde aqui da região, e uma da Grande Belo Horizonte, do entorno ali de Belo Horizonte. E essas entidades, elas se inscrevem, participam de um processo eleitoral e depois as entidades ambientalistas que se inscreveram, entre si, escolhem os 3 membros. E cada membro desse tem direito a indicar 2 suplentes, o primeiro e o segundo suplente, que caso ele não vá na reunião, o suplente vá. O fato é que, para a região, é muito importante. Agora, é importante para o Estado ter entidades comprometidas com já uma bagagem, uma caminhada, né, que tem muita vivência, que tem muita experiência para propor políticas avançadas de gestão de recursos hídricos. A gente espera que nós tenhamos condições de levar as demandas aqui do Noroeste, que são muitas, principalmente da bacia do Paracatu e Urucuia, que são 2 grandes bacias hidrográficas e contribuem principalmente com o Rio São Francisco, né, e que são de fundamental importância para o desenvolvimento do Noroeste de Minas. Aqui nós temos muitos problemas e todos os empreendimentos existentes praticamente aqui na nossa bacia dependem imensamente dos recursos hídricos do Rio Paracatu e do Rio Urucuia para a sobrevivência e para a implementação das políticas, não só dos empreendedores, mas para a sobrevivência de toda a comunidade noroeste. A gente espera contribuir, vamos ver o que vai acontecer e vamos aguardar as demandas vindo da sociedade, embora a gente já conheça muito dessas demandas, né? Vamos estar aí para contribuir e a sociedade, o que precisar, a gente vai estar à disposição. Atualmente nós já fazemos parte desse conselho como suplentes, já há uns 8 anos, e agora a gente vai, através dessa titularidade, ter uma força maior para estar tentando implementar essas demandas que porventura apareçam aqui da nossa região, tá bom? Um abraço a todos. Valeu, Tonhão. Bom trabalho para você, hein? E como o Tonhão falou, gente, compete ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos, dentre outras coisas, estabelecer os princípios e as diretrizes da Política Estadual de Recursos Hídricos a serem observados pelo Plano Estadual de Recursos Hídricos e pelos planos diretores de bacias hidrográficas, aprovar o Plano Estadual de Recursos Hídricos e suas modificações, decidir os conflitos entre comitês de bacia hidrográfica, deliberar sobre os projetos de aproveitamento de recursos hídricos que extrapolem o âmbito do comitê da bacia hidrográfica, estabelecer os critérios e as normas gerais para a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos, estabelecer os critérios e as normas gerais sobre a cobrança pelo direito de uso de recursos hídricos, aprovar os critérios e as normas gerais para a compensação
a município pela explotação e também pela restrição de uso de recursos hídricos, aprovar os critérios e as normas gerais para rateio de custos das obras de usos múltiplos de recursos hídricos de interesse comum ou coletivo, aprovar a instituição de comitês de bacia hidrográfica, autorizar a criação de agência da bacia hidrográfica mediante solicitação de um ou mais comitês de bacia hidrográfica e várias outras ações. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.